Dá-lhe porco! E vamos logo pro vídeo. Vocês darem like aqui no De Primeira, a gente pode voltar aqui pro estúdio. Galera, vão dando like, vão participando aqui da nossa enquete, porque vocês fazem o programa com a gente, vocês sabem disso. A gente já tá vendo aí os melhores momentos da partida. Dá pra dizer que o Palmeiras dominou, Lívia, ou é muito? Mas de fato, na minha visão, pelo menos, o Palmeiras foi melhor, teve mais oportunidades, fez o primeiro gol num pênalti e depois acabou levando ali o gol de empate. O Palmeiras foi melhor, mas não conseguiu vencer. Como é que esse jogo ficou para as duas equipes? Foi melhor, Lu. O Palmeiras foi melhor, teve mais domínio, muito mais criatividade, né, durante aí os 90 minutos. E o gol saiu, né, o gol do Corinthians de empate saiu numa infelicidade também, né, de um lance ali que poderia ter sido evitado, né, foi um gol contra do Piquerez, uma situação que acaba, né, também afetando um pouco psicologicamente a equipe, né, quando toma um gol nessas circunstâncias. Mas, no geral, o Palmeiras dominou, o Palmeiras foi muito mais dono da partida, mesmo na casa do Corinthians, né, com um grande público, enfim. E uma equipe que ainda está tentando se encontrar, né, depois de muitos reforços, como a gente bem citou aqui, né, uma janela muito robusta. Enquanto isso, do outro lado, um Corinthians mais fragilizado, né, com desfalques, sem Mateuzinho, uma situação que, inclusive, prejudicou muito o time de uma forma geral, porque precisou improvisar, né? Mais uma vez, Dorival precisando improvisar na lateral. Então, assim, são muitos problemas que o Corinthians lida, né? Hoje que o Corinthians, inclusive, completa aí seus 115 anos de existência, parabéns ao Timão, mas uma partida um pouco xoxa, meio sem brilho do Corinthians em casa. Muito bem lembrado. Hoje é aniversário, em 115 anos do Corinthians, foi fundado em 1º de setembro de 1910. Então, uma história linda e uma história linda no futebol brasileiro. A gente está vendo os melhores momentos da partida. A gente viu agora há pouco o gol de empate do Corinthians, que foi numa infelicidade ali do Piquerez, numa bola que o Garro cruza, né? O Gustavo Henrique cabeceia e o Piquerez, a bola acaba batendo nele. Na minha visão, foi gol contra, porque ele muda muito a trajetória da bola. E o primeiro gol também, que foi de pênalti ali do Charles. Para mim, um pênalti infantil, né? O Charles cometendo em cima do Flaco e o Vitor Roque bateu bem e converteu essa cobrança. E esse derby em PVC, você também viu um Palmeiras melhor? E como é que ficou para os dois times? Ficou pior para o Corinthians, que jogava em casa e, claro, precisa subir na tabela também, ou para o Palmeiras, que está na disputa pela liderança no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e não conseguiu aí se aproximar do Flamengo, que empatou na rodada? Você viu aquele sem pulo do Garro agora há pouco? Ele passou no lance anterior. O sem pulo do Garro foi a única bola chutada no alvo pelo Corinthians. Quando finalizou 9 vezes, só uma por obrigar o Everton a uma defesa. O gol não foi uma finalização do Corinthians, foi uma finalização do Piquerez. O Palmeiras foi melhor. Eu vejo gente falando que o Palmeiras não consegue fazer triangulações. O que o Palmeiras tem de melhor é a capacidade de pressionar a saída de jogo do adversário. E foi isso que fez com maestria nos primeiros 30 minutos. Fez no segundo tempo também, fez mais no primeiro tempo. A superioridade do Palmeiras no primeiro tempo foi maior do que na segunda etapa, mas era um time para segurar o resultado. E acabou não segurando por causa da falha da defesa, do sistema defensivo do Palmeiras pelo alto, de novo, contra o Corinthians. E o Gustavo Henrique cabeceia, a bola desviando o Piquerez e vai para dentro do gol. A questão, para mim, passa um pouco essa mudança de elenco que o Palmeiras passou muito no ano, representa uma certa instabilidade. É verdade que a instabilidade é relativa, porque a gente vai ver nos números, o Palmeiras ganhou jogos grandes, jogos clássicos, jogos importantes. Ganhou do Botafogo no Nilton Santos, ganhou do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem sofrido nos jogos maiores. Tem sofrido para transformar a superioridade tática e técnica em vitória. E isso é muito relevante, não é um susto, isso não é um problema, isso não é uma crítica. Isso é uma observação sobre o momento que a temporada vai afunilar e esse time do Palmeiras reformulado vai ter que ganhar os jogos grandes. Vai ter que ganhar do Flamengo no Maracanã, vai ter que ganhar do River Plate, de preferência no Monumental de Nunes e depois no Allianz Parque.
vai ter que superar algumas deficiências que o Palmeiras não conseguiu superar nesse ano. Então, o Palmeiras merecia ganhar o Clássico pelo que jogou no primeiro tempo, principalmente. Mas o Palmeiras não merece ganhar os jogos que ele não consegue sustentar, mesmo quando é superior. E nisso tem os reflexos do derby, né, gente? Um empate por 1-1, talvez até por isso tenha ficado pior para o Palmeiras, embora o Corinthians tenha jogado em casa, né? Então poderia ter vencido, claro que também precisa subir na tabela, então o resultado positivo era fundamental para as pretensões do Timão. Mas, pelo menos pelo termômetro que eu estou acompanhando, Latif, não sei se você concorda, ficou pior para o lado do Palmeiras, porque jogou melhor, teve chance de vencer e não conseguiu converter. E não conseguiu se aproximar do Flamengo, que até deu uma brecha ao empatar com o Grêmio na rodada. Qual foi o sentimento pelo lado do Palmeiras, né? De como é que ficou esse empate de ontem? Como eu falei quando eu fiz a primeira participação, o Palmeiras ele ficou muito chateado com esse empate. O Abel falou isso na coletiva, né? Deixamos de ganhar 2 pontos, porque o Palmeiras teve um desempenho muito... Vamos ouvir o Abel então? Que aí a gente Diga. fala em cima da fala do treinador palmeirense. Chega mais, Abel. Eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota. Perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro. Depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de um modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa, e nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual, fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatamos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que... ドカーン、ブルーチームが一気にタワーを撃破。巻き戻して解説しましょう。 Perdemos 2 pontos aqui. Latif, perdemos 2 pontos. Foi a declaração do Abel. Além de perder os 2 pontos, o Palmeiras perdeu a chance de ficar ainda mais colado no Flamengo, que também tropeçou em casa. E quando eu fui conversar com algumas pessoas da diretoria do Palmeiras, o entendimento é de que, se a gente pega o recorte dos derbys no ano, né, são 7. O Palmeiras ganhou 1, empatou 3 e perdeu 3. A direção do Palmeiras entende que só foi mal em um derby. O Palmeiras só jogou mal em um derby, que foi o 2-0 na Copa do Brasil, né? Que o Aníbal foi expulso e isso foi comprometido. E nesse jogo sempre tem alguma coisa que deixa o palmeirense ainda mais dolorido, né? Na Copa do Brasil teve a linha do VAR do Maurício. Ontem teve linha do VAR de novo, mas a favor do Corinthians. Tem a expulsão do Aníbal. Então o Palmeiras entende que contra o Corinthians vai bem, consegue jogar bem e o resultado não acontece. Então, o palmeirense reclama bastante de que o desempenho do derby, o Palmeiras não joga para vencer, e o Corinthians é o contrário, né? O Abel, ele mesmo diz na coletiva, se todos os jogos do Corinthians fossem contra equipes de verde, o campeonato do Corinthians seria totalmente diferente. Então, internamente, existe essa versão do Palmeiras de que o Palmeiras desempenha bem, joga bem, vê evolução no jogo e o resultado não é a vitória. É uma narrativa de que não está tão ruim assim. Exato. Mas não é o que os resultados dizem. E eu quero saber dele, que está voltando. Cadê Paulo Vinícius Coelho? Ele está surgindo aqui com a gente? PVC está de volta lá, diretamente da Granja Comari. Olha lá, tá se posicionando. Rebolando o queixo. Tá vendo? Tá bem alimentado, já tirou uma soneca na cama bonita dele lá no hotel e agora ele tá bem alimentado. Isso a gente pode perceber. Enquanto ele mastiga, eu vou falando. Salvinho aqui, ó. Vou mostrar o level aqui.
Tá Aqui está cheio. o campo da Granja Comari, onde daqui a pouco vai começar o treino da Seleção Brasileira, vai ser aberto por 15 minutos. Ali à minha esquerda está Igor Siqueira, que já vai falar conosco. Está aqui, naquele bolinho ali. E tem uns comes e bebes atrás. Aí sim, a melhor parte. Ai, ai, ai. Aqui tem uns comes e bebes. Aqui, andando para a direita, é a sala onde vão acontecer as entrevistas coletivas. Eu não vou entrar lá porque ela está fechada. E aqui atrás, saindo daqui, a garoa, o Lago Comari e o Russo, que está descendo. Olha lá o Russo, a neblina. Que bonito. Tá bonito, é bonita a Granja Comari, né? Esse tempinho sempre tão característico, essa névoa, né? A garoa, isso é a cara de Teresópolis, a cara da Granja Comari. PVC, você retornou enquanto você aguarda aí o começo das atividades, que a gente também vai acompanhar aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar de seleção. Quero te ouvir sobre o derby, né? O Latifi contando como, por um lado, a versão do Palmeiras é de que o desempenho nos derbys não tem sido tão ruim assim, os resultados não têm acontecido, mas não é tão ruim, só jogou mal de fato um jogo válido pela Copa do Brasil naquele em que o Aníbal foi expulso. Mas você tem uma visão diferente? O Palmeiras falta desempenhar e ter resultados melhores nos jogos grandes, nos chamados jogos grandes? Se a gente pegar a estatística, Luísa, nem é tanto assim. A gente fez a conta hoje, quando era o Senna ajudando, são 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. A gente vai computar 1-0 com o pênalti que não existiu do Vitor Roque, 1-0 no Brasileirão Palmeiras e São Paulo, a vitória contra o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão, o 2-1 no Santos, o 2-1 no Botafogo no Newton Santos. Então, tem jogos grandes que o Palmeiras venceu e a soma dos jogos maiores da temporada dá um equilíbrio, dá 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mas a impressão que eu tenho é que o Palmeiras fica sempre muito perto. Tanto fica que não é a primeira vez que o Abel diz que deixamos de ganhar 2 pontos, ou seja, joga para ganhar o jogo e não consegue vencer. O que também pode ter a ver com o processo de amadurecimento de uma equipe nova. A gente está dizendo desde o começo do ano, especialmente desde a primeira rodada do Brasileirão, que este time é o que terminou a terceira academia, como o Palmeiras chamou, aquele time de 2000 a 2023. Esse time de vez acabou e agora esse novo time tem um processo de construção que está faltando essa hora H. Domina, controla e não fere, não termina de aniquilar o adversário, de ganhar a partida. E por outro lado, pro lado corintiano, o lado alvinegro, Samir, o campeonato da temporada teve a vitória no Campeonato Paulista, parece ser os jogos contra o Palmeiras, né? Então, esse é o álibi que o corintiano tem para ficar um pouco mais feliz nessa temporada, numa temporada tão difícil, mas nos clássicos, pelo menos contra o Verdão, as coisas estão funcionando. Eu já falei, né? O corintiano mais soberbo, né, sempre diz que qualquer crise chama o Palmeiras que a situação é resolvida, né? Porque o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem o resultado foi, né, podemos dizer, apesar de jogar em casa, o torcedor corintiano não protestou, né? O torcedor corintiano entendeu que o resultado foi melhor. Talvez foi melhor aceito pela torcida do Corinthians do que pela torcida do Palmeiras, porque o Corinthians jogou com 6 desfalques e ainda perdeu um jogador durante a partida que estava muito bem no jogo, que é o Ranieri. Então, devido às circunstâncias, o empate foi encarado como positivo. O Corinthians só reclama da questão do pênalti. Conversei com dirigentes corintianos hoje, né, que o Corinthians vai fazer uma reclamação na CBF, porque o Corinthians entende que não foi pênalti do Charles. Então, a única reclamação do Corinthians é em relação ao pênalti marcado para o Palmeiras. Em relação ao resultado, foi muito bem aceito, né, como eu disse, né, devido às circunstâncias. O Corinthians não tinha 6 jogadores, né, e ainda perdeu o Ranieri durante a partida, Luísa. A gente viu os números ali na nossa tela, na nossa arte. 7 jogos em 2025, 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Então, esse retrospecto recente aí bem favorável ao Timão. Agora, PVC, não sei se ele tá com a prancheta por lá, tá, PVC? Ai, não
Deixa sem prancheta, depois a gente faz a prancheta amanhã direitinho. Só vou ter que tirar essa mochila das costas, vai ser complicado. Falha, erro meu, mas foi porque a gente teve que parar o carro bem longe daqui. Meia culpa. Ai, gente, eu adoro ele falando dos problemas de logística, parei o carro longe, não vai dar pra fazer a prancheta. Enfim, ô Latifi, eu até esqueci o que eu ia te perguntar, Latifi, mas era sobre esse lado do Palmeiras também, sobre a questão do pênalti, né? Que o Samir falou, né, da reclamação de alguns corintianos de que não teria sido pênalti. Pra mim foi pênalti. Eu acho que o Charles comete o pênalti, acho que ele é bem infantil ali na jogada. Aliás, o torcedor corintiano não está muito em paz com o Charles, não. Pelo lado do Palmeiras, houve alguma dúvida ou para todo mundo foi um pênalti claro que ele comete ali? Não, no lado do Palmeiras, eles falam que daria para marcar 2 pênaltis, né? O primeiro no Vitor Roque, Gustavo Henrique abraça, segura, faz de tudo para parar. E o do Charles, como você mesmo falou, né? Foi juvenil, né? Vamos falar a verdade, foi juvenil. Flaco ali... Português claro, né, Latifi? Português claro, foi juvenil e não tem muito o que reclamar. E outra coisa que machuca ainda mais o torcedor do Palmeiras, Luísa, é o gol, né? O gol que o Corinthians faz. O Everton não fez nenhuma defesa, a bola bate na barriga, no joelho do Piquerez e entra. Então, com resquícios de crueldade, esse empate entre Corinthians e Palmeiras. E assim, o Corinthians, como o Samir falou, o Corinthians jogou em casa, mas ontem o Palmeiras estava muito à vontade jogando na Neoquímica Arena. Claro que tem essa questão dos desfalques, o desgaste que o Corinthians jogou no meio de semana e o Palmeiras não. E se colocar tudo isso na balança, é óbvio que o palmeirense lamenta muito mais esse resultado. Com certeza, sem dúvida alguma, até pela caça ao Flamengo, ao líder Flamengo, quem se deu bem na rodada mesmo foi o Cruzeiro, que aproveitou, venceu o seu jogo e conta aí com o tropeço dos rivais. Vou me despedir dos meus setoristas aqui, que aqui eles mandam, gente. Um é o rei do Allianz Parque, o cara não consegue mais andar no Allianz Parque, ele já agradece o carinho da torcida, né? Tá difícil, cara. É um momento de muito assédio. Ele tá aprendendo a lidar com essa situação, com esse assédio. E o outro é o rei do superchat, vocês estão sabendo disso? Depois eu vou contar por que ele é o rei do superchat. O que entra de superchat para Samir Carvalho, depois eu vou contar, vocês não estão entendendo. Samir, meu amigo, mas você merece, viu? Porque você trabalha pra caramba e traz sempre tudo quentinho do Corinthians. Beijo pra você, viu? Boa semana pra nós com muito cafezinho. Beijo para todos vocês. Sempre um prazer. Muito bom. O PVzito fica por ali, ainda mais agora que ele não fez a prancheta, a gente deixa ele Sem de pescoço, castigo. hoje sem pescoço. Um enquadramento maravilhoso que ele fez. Ainda bem que ele não virou repórter. Olha quem apareceu! A prancheta raiz, gente. A prancheta aquela que nunca morre. Dá pra fazer, PVzito? E essa trabalhou, hein? Dá pra ver no desgaste né? Tá gasta. da prancheta. Esse gramado aí tá complicado. O PVC dá pra fazer... Gramado natural. Não, é gramado natural assim, mas é daqueles que sofreram. Ele arrumou um banquinho, gente. Agora sim, agora o enquadramento tá bonito. Perfeito. Agora é porque eu levantei, né? Ah, tá. Ele tava sem pescoço, tava bom. Tava sem pescoço. Tava só o topinho da cabeça, o cabelo. Ele tá lá montando a Agora eu prancheta. vou montar o time. Tá montando o time. Ô Lu, acho que você podia perguntar pra ele o que perguntaram no superchat do Andréas. Onde o PVC encaixaria o Andréas nesse time? Perguntaram nos... Gente, Você aí, perguntou pra mim, onde o Andréas se encaixa? O PVC também saberia. o PVC já trouxe pra gente na prancheta onde é que o Andrés vai se encaixar. Ele pode fazer a função de 8, pode fazer a função de 10. Jogador versátil, não é isso, PVC? É isso, eu acho que ele entra no lugar do Lucas Evangelista fácil, até porque tem muita gente cornetando o Lucas Evangelista. Mas eu acho que o ponto central, assim, para falar de ontem, o Palmeiras fez de novo aquela marcação por encaixe muito bem formatada. Então você tinha sempre o Aníbal, o Gustavo Gomes e o Guinegão, o Gustavo Gomes e o Murilo com os dois centroavantes, o Memphis e com o Guinegão. E a marcação vinha sempre pesada. O Aníbal podia subir, o Piquerez marcava a subida do Charles, o Kelvin a subida do Angileri, o Garro vinha com a companhia do Aníbal Moreno muitas vezes. Aquela marcação que a gente fala que é individualizada o tempo inteiro e por encaixe.
Está popularizada essa expressão, marcação por encaixe, que eu acho, sem modéstia, que um pouco nasceu nos treinos, mas apareceu muito na mídia depois do livro Escola Brasileira de Futebol. Um sobra, nem sempre sobra. Quando você começa a marcação lá em cima no tiro de meta, não sobra ninguém. Então você faz um time que pega 1 para 1 o campo inteiro, sem sobrar ninguém aqui atrás. E esse é o risco, porque quando você tem o drible, você vai para a falta que houve na entrada da área, que resultou no cruzamento do Garro e na finalização do Piquerez contra. Esse time com o gramado maltratado, judiado, é o time como o Palmeiras joga. Marcação individualizada, por encaixe, perseguições longas individuais e muita rapidez na frente. Sempre 3-2-5 na frente. Kelvin na direita, Piquerez na esquerda, o Aníbal faz a série de 3 com o Gustavo Gomes e com o Murilo. Não foi a melhor prancheta, mas deu pro gasto. Tá ótimo, PVC. Você nunca nos deixa na mão com essa prancheta raiz por aí. より快適な空の旅を経験してみませんか？無料のお食事。機内エンターテイメント。プレミアムサービスをお楽しみください。